Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprovski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, se você tem interesse no canal, assista o vídeo até o final, perceba qual é a linha de trabalho do nosso canal e quero lhe convidar a assistir aos vídeos que já foram produzidos pelo canal, que estão aí embaixo, nas playlists aqui abaixo do vídeo, e você tem acesso a todo o material que já foi produzido até hoje e vai verificar que estamos focados em trabalho com a imigração. Pois bem, além disto, se gostar do canal, não esquece, dá o like, dá o joinha. É muito importante isso, gente, seja você já seguidor ou não. Por quê? Porque o YouTube entende que o material é importante e leva isto para mais pessoas. Simples assim. E por final, uma vez que você está convidado a se inscrever no canal, também não esqueça de marcar o sininho lá na página do YouTube, porque o YouTube vai encaminhar para você futuramente os novos materiais produzidos pelo canal. E isto é automático. Portanto, você recebe tudo o que daqui para frente for produzido. Para vocês que já são nossos seguidores, que já nos acompanham há mais tempo, que estão aqui sempre mandando sugestões, comentários, críticas, que sejam, estamos abertos a isso. Porém, quando se trata de um assunto seu, um assunto particular, um processo que você já tem em andamento, ou uma dúvida pontual a respeito de um projeto que você quer iniciar, tá aqui, ó. Manda para o nosso Instagram. Ok? Manda para o Instagram. Se é uma crítica, uma sugestão, uma coisa que não interessa única e exclusivamente a sua pessoa, então coloque aqui abaixo do vídeo e dentro do possível nós pegamos este material, damos uma avaliada e, se possível, lhe damos uma resposta, lhe damos um retorno, produzimos materiais sempre com estas questões que são colocadas. Às vezes é um vídeo curto, às vezes é um vídeo longo, depende do assunto. Perfeito? Muito bem. Hoje, dia 20 de novembro de 2024, vamos falar de um assunto que, para nós que trabalhamos com a imigração aqui, para nós advogados principalmente, a gente sabe disso, conhece isso de perto, tá? Sabe deste problema e muitas vezes a culpa acaba sobrando para quem não tem culpa nenhuma a respeito destas situações. Ao que eu me refiro? Eu vou colocar de volta a capa aqui e aí a gente vai começar a trabalhar o assunto, o tema de hoje. Manifestação de interesse. AIMA não faz milagre. Culpa dos imigrantes? Desconhecimento? Qual é a razão e qual é a situação? Por que a AIMA não faz milagre? Gente, a AIMA é aquele órgão do governo que trata dos processos de legalização dos imigrantes aqui em Portugal. Pois bem, eles têm uma cartilha, eu vou chamar de cartilha, que é a Lei de Estrangeiros, e que todo imigrante que vem para Portugal deveria de conhecer a Lei de Estrangeiros e o regulamento da Lei de Estrangeiros. Por que eu digo que deveria de conhecer? Deveria de ter uma noção. Afinal de contas, ele está deixando o seu país, lá onde ele nasceu, onde ele viveu praticamente uma boa parte da sua vida, e está se aventurando num novo país. E cada país tem suas regras, tem sua legislação, tem o seu ordenamento, tem as suas regrinhas para você viver naquele país. Os próprios portugueses, eu vou usar o exemplo de Portugal, os próprios portugueses têm de seguir as regras. Para tudo na vida há regras. E para o imigrante que vem para Portugal, ele, além de ter que cumprir as mesmas regrinhas lá do português, quando se fala de trânsito, quando se fala de educação, quando se fala de saúde e de uma série de outras questões, também o imigrante deve lembrar que, além disso,
ele possui uma legislação própria para ele, imigrante, independente da nacionalidade. Por quê? Quando se trata de um processo de imigração, não é o fato de um determinado país poder entrar, né, o imigrante daquele determinado país poder entrar em Portugal sem documento, ou seja, isento de visto, vamos dizer assim, enquanto que o outro precisa do visto. Mas, no momento em que se refere à legalização destes imigrantes, tanto um quanto o outro, nós esbarramos na mesma lei, na mesma regra, na mesma condição. E aí, eu coloco aqui na capa do meu vídeo que a AIMA não faz milagre. E realmente ela não faz. Quem fez milagres já está lá muitos e muitos séculos atrás. Então, a AIMA foi criada para dar continuidade ao serviço que era do antigo CEF. Tem as suas dificuldades, todo mundo sabe disso, principalmente nós que lidamos com esses assuntos diariamente, a gente percebe as dificuldades que há. Há uma dificuldade muito, muito grande, isso não é de hoje, isso já vem da época do CEF. Falta investimento em tecnologia, falta investimento em pessoal, em capacidade humana, né? Funcionário, falta efetivo. E, portanto, este órgão e aqueles que lá estão agora, né, que dedicam o seu tempo a trabalhar para este órgão, não fazem milagre. Isto é fato. Eles não conseguem fazer as coisas que não são possíveis de serem feitas. E aí nós tivemos uma publicação, que hoje virou assunto aqui na mídia em Portugal. Eu vou, inclusive, depois mostrar essa matéria para vocês, uma matéria jornalística. Vou também deixar a matéria aqui embaixo, junto do vídeo, para vocês poderem ler a matéria na sua íntegra, porque eu não vou fazer leitura. Leitura eu deixo por conta de vocês. Eu simplesmente vou pontuar e comentar aquilo que está se passando aqui. Pois bem, como eu disse, eles não fazem milagres. E qual seria esse milagre que se estaria esperando por parte da AIMA? Não é nem a questão deles resolverem todos os processos que estão pendentes, de conseguirem atender essa enxurrada de imigrantes que está aqui pedindo documento, renovação de título que está vencido e não consegue pegar o título, título que não chega na morada do cidadão, está lá 90, 120 dias e não chega o documento. Não é isso. Isso tudo começa com o quê? O projeto de imigração. Tudo começa lá atrás. Como eu disse, você precisa conhecer a legislação portuguesa para daí você dizer eu tenho ou não condições de imigrar. Quando eu conheço a legislação, quando eu sei o que eu preciso para entrar e me legalizar neste país, este é o primeiro ponto que eu tenho que analisar. Então eu analiso, eu verifico quais são as condições de um imigrante em Portugal. O que ele precisa fazer aqui para se legalizar? Bem, se eu atender a esta situação, se eu não tiver problema nisto, o que eu faço? Bem, aí eu vou começar a me programar, juntar dinheiro, me organizar com os meus bens, o meu patrimônio no meu país de origem, o que eu faço? Vendo, alugo, deixo para a família, enfim, o que eu faço com estudo, com carro, com estudo, com negócio, com meu dinheiro. Então você tem que se programar. Para onde eu vou exatamente nesse país? O que eu vou fazer lá nesse país? Vou trabalhar com o que neste país? Que tipo de moradia eu preciso procurar? Eu tenho família grande, família pequena, eu estou sozinho, São muitas situações, são muitas variantes. Tudo isso deve ser analisado. E você tem, portanto, que analisar, segundo a legislação deste país, que documentos eu preciso levar, que documentos eu preciso apresentar para conseguir minha legalização. E aí que mora o perigo. E é por isso que esta matéria que foi publicada hoje, em que a AIMA se comprometeu e se programou para atender 4.000 processos de manifestação de interesse num único dia,
Porque hoje nós temos 20 lojas da AIMA espalhadas por Portugal, centros especiais, como é o caso desse, que vai aparecer aqui na matéria jornalística, nessa imagem que tem aqui, que fica em Lisboa, por acaso. Lá tem um grupo enorme de pessoas trabalhando para quê? Para recepcionar os imigrantes, inserir os documentos na plataforma digital e encaminhar o processo para análise para ver se ele vai ser aprovado ou não, ou se há alguma falta, algum documento, alguma dúvida a respeito deste processo e destes documentos que foram apresentados. Portanto, se a AIMA se comprometeu a atender 4.000 por dia, e isso não está acontecendo, significa que ela não vai fazer milagre. E qual é o milagre? O milagre é produzir documentos que, na verdade, são de responsabilidade do imigrante. Ela não vai poder produzir um passaporte que o cabeçudo, com perdão da palavra, do imigrante não leva para fazer o seu processo. Mas como que ele vai na AIMA para fazer um processo de legalização sem passaporte? Eu não vou nem me referir a outros documentos que eventualmente poderiam estar faltando, mas percebam que todas essas manifestações de interesse, que agora estão sendo chamadas, já foram feitas lá atrás, a 2022, 2023. E como é que era feito isso? Você tinha que juntar seus documentos e inserir na plataforma. E no dia da entrevista, você tem que levar o documento original. Agora, nesta atual conjuntura, quando você recebe um e-mail da AIMA lhe chamando, né, fazendo a sua marcação e dizendo que você deve comparecer tal dia e tal horário em tal local, o cidadão vai e não leva passaporte. É a mesma coisa que ir para a guerra e não levar o fuzil. Ou levar o fuzil e não levar a munição. É triste, mas é verdade. Acontece. Acontece também, né, quando você tem um e-mail, e do e-mail até o atendimento passa tempo. Meses, às vezes. E a pessoa não é capaz de providenciar um outro documento que é importante para o imigrante. Certidão de antecedentes criminais, por exemplo. Nem todos os países são tão desenvolvidos a ponto de poder fazer isso através de um aplicativo no telemóvel. Eu estou falando do caso do Brasil. O brasileiro, ele tira o aplicativo ali e faz ali mesmo o documento. Lógico, ele tem que levar impresso. Ele não vai chegar lá e mostrar a tela do telemóvel. Lá está aqui meu certificado de antecedentes criminais. Mas ele faz isso no conforto do lar, sabe, está em casa, ele abre o aplicativo, manda imprimir o documento, salva na nuvem, faz qualquer negócio, mas leva. Agora, nós temos países em que este procedimento é muito burocrático, por exemplo. E estes precisam passar por emissão do documento, por legalização do documento, por tradução do documento, depois passa de novo pela embaixada para daí este documento ser aceito em Portugal. É um processo que pode levar mais de um mês. Então, este imigrante, que é originário de um país em que ele sabe, ou pelo menos deveria de saber, que o seu atestado de antecedentes, a sua certidão de antecedentes criminais demora a ser emitida, e ainda tem, né? Sai daquele país até chegar em Portugal, também dependendo de como vai fazer o despacho, porque muitos não usam DHL, porque às vezes não está à disposição, não tem na cidade em que ele mora, fica difícil de chegar até lá, então ele bota no correio simples. E aí mesmo que demora mais ainda, porque nem todo mundo tem um correio expresso. Então percebam, você tem que se programar, você tem que se organizar, porque a AIMA não vai fazer milagre e não vai chegar no dia do seu atendimento e vai aceitar um processo sem documento. E isto, para piorar a situação, faz com que outro imigrante que aguarda ansiosamente a chamada,
não consiga a vaga. Porque você que não cuidou do seu processo, você que não foi estudar o que precisa de trazer de documento, você que tenta fazer sozinho e que não conhece, não entende alhos de bugalhos do processo, tenta resolver sozinho. Não estou dizendo que você tem que pagar 600, 700, 800 euros para alguém resolver isso para você. Existe gente que cobra bem menos. Agora também cuidado com os espertos, porque tem gente que cobra 30, 50 euros para resolver e não resolve nada. Toma o seu dinheiro e vira as costas. Então tome cuidado com quem você vai selecionar para cuidar do seu processo. Mas fale com quem conhece do assunto. Fale com quem entende do processo, para que você não tenha dificuldades. E, desta forma, não acabe prejudicando outros que você sequer conhece e que estão aqui há 2 anos esperando por um atendimento. Você pegou a vaga, você chegou no dia, não tinha documento, seu processo não vai adiante, pode ser até indeferido, porque não tinha documento, você não vai conseguir documentos dentro do prazo que eles vão lhe dar para a apresentação, e aí o seu processo cai. E aí você vai ter que voltar para a fila. E o outro, coitado, que estava ansiosamente esperando por esse dia, tomou um baita prejuízo. E mais uma vez eu digo, a AIMA não faz milagre. A AIMA não vai pegar e vai ligar para o Zezinho, que perdeu a vaga, e dizer, Zezinho, corre aqui porque o João não tem documento, você pode pegar a vaga dele. Não tem como fazer isso. Não tem. Então, gente, cuidado com o documento. Vai migrar, estuda, procura, se informe, veja o que é necessário para não causar prejuízo a si próprio e a terceiros que não tem nada a ver com o seu processo. Tá? Eu vou colocar na tela para vocês aqui agora essa matéria para que vocês tenham uma noção do que se passa aqui. Tá? É do Público BR. AIMA não consegue completar 4.000 regularizações diárias. Imigrantes convocados por meio de agendamento comparecem aos postos de atendimento sem os documentos necessários. Alguns nem passaporte levam, como eu falei há pouco. Vários tentam contratar advogados na última hora. Aqui, só para completar essa linha de raciocínio, não adianta você bater, você está com o agendamento já na mão. Não conseguiu o documento, daí você vai bater na porta do advogado, dizer, doutor, eu tenho marcação para segunda-feira, mas hoje é sexta, para segunda-feira. E aí o doutor pode me levar, o doutor pode me acompanhar, porque aí ele já está com medo, porque ele sabe que ele não tem documento. Advogado também não faz milagre. Advogado não produz documento. Advogado organiza o processo, orienta o processo, acompanha o cliente. Mas advogado não faz passaporte. Advogado não faz atestado de antecedente criminal. Atestado não produz contrato de trabalho. Advogado não faz recibo de salário. Advogado não faz atestado de junta de freguesia. Percebe? Então não adianta correr. Agora deu tudo errado, agora eu vou procurar um advogado, vou procurar um solicitador. Não vai resolver nada. O advogado vai lhe acompanhar? Pois é. Zezinho, lamento. Tá aí, você tem prazo aí de 10 dias para apresentar esse documento. Consegue? Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, então, seu processo muito provavelmente vai cair provavelmente num indeferimento. Então percebam a gravidade da situação? Isso aqui foi produzido hoje, foi publicado hoje de manhã, está aqui o autor dessa matéria. E esse aqui é o centro de atendimento da AIMA aqui em Lisboa, onde trabalha a missão, não é? Onde são recepcionados os interessados na manifestação de interesse, porque eles segmentaram os setores, quer dizer, cada loja da AIMA está tratando hoje de 2, 3 processos, e isso fez com que diminuísse, né, aquele volume na frente de todas as lojas. Então, foi interessante, acho que está interessante, está bacana esse tipo de trabalho. Separaram as coisas um pouco, então quem quer informação vai para um lugar, quem quer título de residência vai no outro, quem quer manifestação vai no outro. Organizaram. Está bem. A proposta de 4.000 por dia, está bem. Mas o imigrante não ajuda, não colabora, gente. Vocês não colaboram, então, desculpa. É desconhecimento, tá?
Por um lado, é desconhecimento, vocês não conhecem a legislação, porque não estudaram antes de vir. Vieram, e agora estão aí. Tá? É difícil. E aqui para baixo vocês têm, então, toda a matéria, com depoimento de colegas advogados, de pessoas aí que são das associações de imigrantes, enfim. Vocês podem fazer a leitura com bastante calma, tá? Nós temos um detalhezinho aqui também, né, que aí envolve aqui a procuradoria ilícita. Para quem não sabe o que é procuradoria ilícita, é aquele que se diz passar por um advogado, por exemplo, ou por um solicitador. Ou seja, é o malandrinho da história. É aquele cidadão que tem uma boa conversa, uma boa lábia, cobra um precinho módico por um serviço que não se consegue fazer por aquele preço, mas ele consegue convencer o imigrante que já está desesperado para resolver a sua situação a pagar aquele valor módico. Só que isso ele não faz com um, ele faz com uma centena. Então ele forra o bolso, ganhou o dinheirinho dele e desaparece. Ou, quando ele ainda tem o brio e a hombridade, ele até faz o serviço. Pode acontecer, não estou dizendo que isso são todos, tá? Mas que dentro deste balaio de laranjas não tem só uma podre, pode ter mais de uma. Mas também não quer dizer que todas estão podres, ok? Vamos lá, vamos deixar isso também bem claro. Agora, que isto existe? Existe. Tem gente que se faz passar por advogado. E isso é crime. Você não pode se fazer passar por advogado, nem por solicitador. Não é admitido isto. Mas as pessoas se apresentam como tal, dizem que fazem, que isso, que aquilo, e fazem. Ou seja, função de advogado, quem exerce é advogado. Função de contabilista é contabilista. Função do solicitador é o solicitador. Cada macaco no seu galho, cada um fazendo aquilo que lhe compete. Tá? Cada um faz aquilo que lhe compete. E quando você vai fazer alguma coisa que é de uma determinada área, que é de uma determinada profissão, e você não é daquela profissão, você não é especialista, você está cometendo uma infração. Então, procuradoria ilícita também é uma coisa que está acontecendo, já existem vários casos que foram denunciados, e isto não para, infelizmente, isto continua. E as pessoas, infelizmente, no desespero, caem nessa história. Portanto, tá? Portanto, é isso o que a gente tem para trazer para vocês hoje. Fiquem atentos, fiquem ligados. Se você ainda não veio para Portugal e pretende fazer isso, pega a legislação portuguesa de imigração, estuda, vê se você se adequa a isto, procura saber para onde você vai morar, procura saber se tem trabalho na sua área ou não, porque muitas vezes você vem pensando que vai trabalhar na sua área e não vai. Você vai pegar o que tem na mesa, você vai pegar o trabalho que lhe oferecerem. Tá? Isso não é assim tão fácil, não. Ah, eu sou engenheiro, vou trabalhar na engenharia. Muitas vezes você vai ser peão de obra, porque não há trabalho para engenheiro. Pronto. E aí? Vai fazer o quê? Está cheio de gente aqui que é formada, que tem, né, nível superior, mas trabalha na restauração. E qual é o problema? Nenhum. Está trabalhando, trabalho é digno, ganha o seu salário, sustenta a família, paga as suas obrigações, está perfeito. Mas talvez o projeto inicial tenha sido uma coisa e a realidade seja outra. Então fique atento, fique ligado. E, gente, por favor, vou pedir, por favor, não tira o lugar dos outros num agendamento desse nível, quando está todo mundo desesperado para conseguir uma vaga e você me faz uma dessa. Perdão, mas você não está correto. Você não tem do que reclamar, nem da AIMA, nem do governo e nem de ninguém. A culpa é sua, ok? Desejo a todos uma excelente semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês viram o vídeo. E até breve.